Durante gerações, famílias de origem germânica criaram raízes em terras que ficavam muito longe de Berlim. Haviam chegado séculos antes, convocados por reis que buscavam povoar regiões vazias e com o tempo construíram aldeias, levantaram moinhos, cultivaram vinhedos e fundaram comunidades onde a língua, a fé e os costumes eram os seus. Não eram invasores nem aventureiros, mas artesãos, fazendeiros, pastores e mestres que viam essas terras como seu único lar. Ninguém discutia sua presença até que o mapa da Europa se transformou. As novas fronteiras, as novas ideologias e o novo ódio converteram sua origem em pecado. Foram marginalizados, expulsos, despojados sem julgamento e, finalmente, perseguidos com uma violência que apagou seus nomes de cidades inteiras. Já não importava sua história, apenas seu sangue. Mas se nunca foram inimigos, nem invasores, nem soldados, por que um castigo tão brutal foi desencadeado sobre eles quando a guerra terminou? Durante séculos, milhões de alemães viveram fora das fronteiras do Reich. Estavam na Prússia Oriental, na Silésia, no corredor de Danzig, na Boêmia, na Morávia, no Banato, na Transilvânia, na Bática, na Galícia, no Báltico, na Rússia, na Romênia, na Tchecoslováquia e na Jugoslávia. Não eram colonos improvisados nem ocupantes recentes. Em muitos casos, estavam lá há mais de 7 séculos. Eram camponeses, artesãos, padeiros, músicos, impressores, religiosos, juristas, construtores e comerciantes. Eram os chamados Volksdeutsche, alemães étnicos que não tinham passaporte alemão, mas sim língua, cultura, religião e formas de vida germânicas que os acompanhavam desde que os seus antepassados tinham sido convidados por reis, imperadores ou papas a povoar essas regiões despovoadas ou em crise. Eram uma minoria dispersa, integrada em muitos casos, mas sempre percebida como alheia, sobretudo quando os nacionalismos começaram a governar a Europa e a traçar fronteiras onde antes havia coexistência. A grande maioria deles assentou-se entre os séculos XII e XIV, quando reis polacos, húngaros e boêmios os convocaram para revitalizar as suas terras. Fundaram aldeias e cidades, introduziram o direito germânico, desenvolveram redes comerciais que uniram os povos do leste com o coração do continente. Estavam nas margens do Vístula, do Dniester, do Danúbio e do Elba. Em muitas regiões eram a maioria, noutras uma minoria forte, e quase sempre contribuíam com mão de obra qualificada, organização comunitária, educação técnica e participação religiosa. Criaram escolas, mosteiros, tipografias, coros, indústrias, vinhas, moinhos e bairros. Foram bem recebidos por gerações inteiras até que chegou o século XX e o que antes era diversidade passou a ser visto como ameaça. Com o desmoronamento dos impérios após a Primeira Guerra Mundial, tudo mudou. As fronteiras foram redesenhadas, o nacionalismo tornou-se dogma. Milhões de alemães ficaram fora do novo Reich e converteram-se da noite para o dia em estrangeiros dentro dos seus próprios lares. O que antes era parte do mosaico multiétnico da Europa Central passou a ser uma presença incômoda. As potências vencedoras, reunidas em Paris, dividiram os territórios segundo interesses estratégicos e não segundo realidades étnicas. O Tratado de Versalhes afetou diretamente os alemães do leste. O corredor de Danzig foi entregue à Polônia. A Silésia foi fragmentada. A Prússia Oriental ficou isolada do resto da Alemanha, e milhões de Volksdeutsche ficaram sob jurisdição de estados novos ou reconfigurados. Áustria, reduzida a um pequeno estado alpino, perdeu toda a sua projeção imperial. A Tchecoslováquia herdou regiões povoadas por mais de 3 milhões de alemães, especialmente nos Sudetos e na Boêmia. Na Romênia, os germanos da Transilvânia e do Banato ficaram submetidos a autoridades que os percebiam como resíduos do passado. A Jugoslávia absorveu os suábios do Danúbio, que tinham povoado a região desde o século XVIII. Na Polônia, os alemães converteram-se em alvo de uma política que buscava a completa polonização das suas províncias. Embora no papel se tivessem assinado tratados de minorias e se garantisse igualdade perante a lei, na prática isso nunca se cumpriu. Os alemães destas regiões foram despojados das suas propriedades sob leis de reforma agrária, deslocados dos seus empregos públicos, excluídos da vida política, assinalados pela sua língua e pela sua religião e marginalizados nos censos.
Foram fechadas escolas alemãs, foram proibidas publicações, foram fomentadas políticas de assimilação forçada e instalou-se a desconfiança em cada canto. Em muitos casos, tratava-se de camponeses que mal sabiam ler, alheios por completo à política, mas que começaram a ser vistos como agentes do inimigo. Os estados nascentes temiam que a sua lealdade estivesse do lado errado, e então trataram-se todos por igual, como suspeitos. A situação foi especialmente dura na Polônia e na Checoslováquia. Na Polônia, centenas de milhares de camponeses alemães foram obrigados a abandonar as suas terras sob pressão econômica ou legal. As autoridades utilizavam reformas agrárias para lhes expropriar propriedades e entregar essas terras a polacos, com o argumento de que eram heranças prussianas ou colônias inimigas. Nas escolas, as crianças alemãs eram castigadas por falar a sua língua e os nomes germanos eram polonizados à força. Na Checoslováquia, o governo de Praga promoveu a colonização checa das zonas de língua alemã, instalando funcionários checos em regiões completamente alemãs e aplicando políticas linguísticas e educativas que reduziam progressivamente a presença cultural germânica. Tudo isto gerou uma crescente sensação de injustiça, de humilhação prolongada e de isolamento dentro das suas próprias aldeias. Formaram-se associações culturais e comunitárias que buscavam preservar a sua identidade, mas foram cada vez mais vigiadas e reprimidas pelas autoridades locais. À medida que o nacionalismo checo, eslovaco, húngaro, romeno e polaco se endurecia, a presença alemã começou a ser percebida como um corpo estranho que devia desaparecer, ou pelo menos diluir-se. Ao mesmo tempo, do outro lado, na Alemanha e na Áustria, os partidos nacionalistas começaram a usar a situação dos Volksdeutsche como argumento político. A narrativa do reencontro e da proteção dos alemães do leste foi ganhando força e, embora muitos destes grupos jamais tivessem pedido a intervenção do Reich, acabaram convertidos em desculpa para a expansão. A propaganda apresentou-os como mártires, como vítimas de um mundo hostil que só Berlim podia defender. Alguns líderes das minorias começaram a cooperar com esta ideia, especialmente nos Sudetos, onde o desemprego era alto e a frustração muito profunda. Mas a maioria seguia presa no meio de dois fogos. Por um lado, a hostilidade dos estados em que viviam. Por outro, a pressão de um regime alemão que os queria como ferramenta. Os anos 30 intensificaram o problema. Os regimes autoritários do leste europeu aumentaram as restrições. Os governos da Polônia e da Checoslováquia temiam uma quinta coluna e agiram com dureza. As minorias alemãs foram colocadas sob vigilância constante, e toda a atividade cultural, religiosa ou comunitária começou a ser vista como uma ameaça. Em muitos lugares, os padres luteranos eram expulsos ou forçados a pregar no idioma oficial, os cemitérios germanos eram vandalizados e as bibliotecas encerradas. A vida cotidiana destas pessoas, que só queriam trabalhar e sobreviver, converteu-se num exercício de resistência passiva. O ressentimento acumulava-se em silêncio. A ideia de que estavam a ser castigados por uma guerra que não tinham causado e por uma política que não tinham pedido instalou-se como uma dor surda. O desprezo cotidiano, a troça, a violência simbólica e a indiferença das autoridades criaram um caldo de cultura que não precisava de muito para explodir. E quando, em 1938, ocorreu a anexação dos Sudetos e, em 1939, a invasão da Polônia, tudo mudou outra vez. A guerra alterou tudo, mas o ódio já estava semeado muito antes. Quando o conflito explodiu, os Volksdeutsche ficaram presos entre dois mundos. Muitos foram utilizados pelo regime nazi para justificar intervenções, outros foram obrigados a alistar-se nas Waffen-SS e outros simplesmente foram deixados à sua sorte. As represálias começaram mesmo antes de a guerra terminar. Em alguns povos, os alemães foram linchados por multidões, expulsos sem explicação, marcados como inimigos, e quando chegou 1945, o ódio acumulado durante décadas explodiu com toda a sua fúria. Esse ódio não nasceu do nada. Tinha sido cozinhado lentamente, com políticas de exclusão, com discursos de ódio, com medo e nacionalismo. Não foi apenas uma reação ao nazismo. Era anterior. O ressentimento pelos séculos de presença germânica, pela economia que tinham dominado em certas regiões, pela cultura distinta, pela língua, pela religião, por tudo aquilo que recordava o passado imperial, foi o que alimentou a ideia de que os alemães deviam pagar, fossem quem fossem.
O castigo estava pronto muito antes de ser disparado o primeiro fuzil soviético. Nas mentes de muitos, o castigo merecido não precisava de distinções. Não importava se era mulher, criança, idoso ou agricultor. Bastava ser alemão para se converter em culpado. E essa lógica seria a que marcaria os anos seguintes, quando já não restasse nada para destruir e só restassem pessoas. Pessoas nascidas na Prússia Oriental ou nos Cárpatos, que nunca tinham posto um pé em Berlim, nem participado em nenhuma guerra. Pessoas que agora seriam arrancadas das suas casas, das suas terras, das suas sepulturas, das suas memórias. Tudo isso viria depois. Mas começou aqui, com o desprezo, com a humilhação cotidiana, com a ideia de que era preciso apagar o outro, que era preciso vingar-se não de um regime, mas de um povo. No outono de 1944, quando o Exército Vermelho atravessou pela primeira vez a fronteira oriental da Alemanha, começou um capítulo de horror que poucos haviam imaginado ser possível. A propaganda soviética havia preparado suas tropas com uma mensagem clara: vingança sem piedade. Em cartazes, em arengas, em jornais, repetiam-se consignas que chamavam a castigar os alemães sem distinção. Os soldados marchavam com a certeza de que cada mulher alemã era um butim, cada casa um troféu, cada criança uma lembrança da guerra que eles haviam sofrido. Nesse clima de ódio, a violência não encontrou limites. O primeiro golpe caiu sobre a Prússia Oriental. Ali estava Nemmersdorf, um povoado agrícola tranquilo, sem importância militar, onde a maioria era de mulheres, crianças e idosos. Aos 21 de outubro de 1944, as tropas soviéticas entraram na aldeia. O que os alemães encontraram quando recuperaram o lugar dias depois se tornou símbolo do que viria. Corpos de mulheres nuas pendiam de portas de estábulos, idosos jaziam nas ruas com sinais de execução a queima-roupa, crianças apareceram esmagadas contra paredes, e as casas estavam saqueadas. Houve testemunhos que descreviam como grupos inteiros de aldeões haviam sido alinhados e fuzilados sem explicação. O impacto do ocorrido em Nemmersdorf foi tão grande que foi utilizado inclusive em noticiários de guerra, mas para além da propaganda, os fatos ficaram documentados por testemunhas neutras, como oficiais de ligação estrangeiros que confirmaram a magnitude da matança. O padrão se repetiu em outras localidades da Prússia Oriental, Pomerânia e Silésia. Em cada avanço, a população civil se convertia em objetivo deliberado. As idosas, as meninas, nenhuma ficava a salvo. Havia relatos de mulheres que, após serem atacadas por vários soldados, eram assassinadas com tiros de misericórdia ou deixadas agonizando nos caminhos. Em muitos povoados, a cena se repetia com uma precisão brutal. Primeiro o saque das casas e estábulos, depois as violações, depois os assassinatos e finalmente a queima das moradias para apagar todo o rastro. A chegada do inverno agravou ainda mais o drama. Caravanas de civis começaram a fugir para o oeste, mas o faziam sob condições impossíveis. Carros de madeira puxados por cavalos, mães carregando seus filhos nos braços, idosos apoiados em bengalas, famílias que avançavam por caminhos cobertos de neve enquanto ouviam o estrondo dos canhões atrás. Muitas dessas colunas foram atacadas do ar por aviões soviéticos que metralhavam os refugiados sem distinção. Quem caía na estrada era abandonado. Não havia tempo para parar nem forças para arrastar corpos congelados. Os testemunhos recolhidos depois por Desaias mostram até que ponto o terror se apoderou da população. Uma mulher relatava como em sua aldeia os soldados soviéticos entraram disparando em tudo o que se movia. Seu pai foi executado em frente à porta da casa, sua mãe espancada até a inconsciência, e ela com apenas 16 anos, violada por 4 homens seguidos. Quando recobrou a consciência, encontrou sua mãe morta e seu irmão pequeno pendurado em uma viga. Não era um caso isolado. Eram centenas, milhares, cada povoado com histórias parecidas, repetidas com uma crueldade mecânica. O caos era absoluto. Não havia autoridades alemãs que protegessem os civis. Os soldados da Wehrmacht estavam em retirada ou dispersos. Os poucos que restavam eram superados rapidamente. As aldeias ficavam sem defensores e a população, desarmada e aterrorizada, não podia fazer nada. Refugiavam-se em igrejas, em porões, em estábulos, mas a violência os alcançava da mesma forma. Os soviéticos arrastavam as pessoas para as praças, os obrigavam a entregar o pouco que tinham e depois os submetiam a abusos coletivos.
O terror não era acidental, era parte de um clima fomentado por ordens e consignas que repetiam a necessidade de acertar contas. Nos caminhos, os comboios de refugiados ofereciam uma imagem desesperadora. Crianças chorando de fome, mulheres grávidas que davam à luz em meio à neve, cadáveres abandonados a lados da rota. Os cavalos morriam exaustos e os carros eram deixados para trás, obrigando as famílias a caminhar descalças em temperaturas abaixo de zero. O exército soviético, em vez de proteger os civis, os assediava. Muitos refugiados foram obrigados a parar e entregar seus pertences, relógios, anéis, casacos, botas. Quem resistia era abatido na hora. Os testemunhos falam de corpos empilhados nas valetas, de crianças mortas nos braços de suas mães, de famílias inteiras desaparecidas sem deixar rastro. Idosos de 80 anos foram espancados até a morte, freiras violadas em conventos, sacerdotes executados em igrejas. Em alguns casos, as vítimas foram torturadas com uma crueldade que parecia buscar um espetáculo de humilhação. As mulheres eram forçadas a despir-se em praças públicas e violadas em grupo, enquanto seus filhos eram obrigados a olhar. Depois, eram baleadas e os corpos ficavam jogados em frente às crianças aterrorizadas. O inverno de 1945 converteu a fuga em um calvário ainda maior. A neve cobria tudo e o frio matava quem não tinha roupa adequada. Muitos bebês morreram de hipotermia nos braços de suas mães, e estas, demasiado fracas para continuar caminhando, desabavam nos caminhos. Quem sobrevivia lembrava durante décadas o som dos gemidos, os corpos congelados em posições de dor, as pegadas de sangue na neve. A fome também castigava sem piedade. Famílias inteiras comiam cascas de árvores ou raízes para resistir um dia a mais. O desespero levou a cenas que pareciam tiradas de outra época, com mães oferecendo suas filhas a soldados em troca de um pedaço de pão. Os arquivos do exército estadunidense capturaram imagens e testemunhos que confirmavam essa tragédia. Filmes da época mostravam caravanas intermináveis de refugiados avançando por estradas geladas, guardas soviéticos custodiando prisioneiros alemães com olhares de ódio, aldeias inteiras reduzidas a cinzas. Documentos militares recolheram as denúncias de violações massivas e execuções sumárias. Inclusive observadores neutros, como membros da Cruz Vermelha, reportaram cenas de horror, embora muitas vezes seus relatórios fossem arquivados sem eco por medo de tensões políticas. A sensação de abandono era total. Os civis alemães sabiam que não havia salvação possível. Se fugiam, os alcançava a neve, a fome ou as balas. Se ficavam, chegavam os soldados soviéticos com sua carga de vingança. Não havia refúgio, não havia autoridade a que recorrer, não havia proteção. O Estado alemão estava colapsando e a população civil pagava a conta. As aldeias se converteram em cenários de horror, os campos em cemitérios improvisados, os caminhos em rotas de sofrimento. Cada testemunho recolhido fala do mesmo sentimento, a certeza de que não havia escapatória. O terror tinha um objetivo simbólico além do físico. Era a inversão total da hierarquia de poder. O povo que havia invadido a Rússia em 1941 agora era submetido a um castigo coletivo. A humilhação pública, a destruição de lares eram uma forma de mensagem. Isso acontece com os alemães, com todos, sem exceção. Não importava se eram camponeses que jamais haviam saído de sua aldeia, se eram mulheres idosas ou crianças de 5 anos. A identidade alemã era suficiente para justificar qualquer abuso. A rudeza do inverno, a fome, a violência indiscriminada e o abandono criaram uma atmosfera que sobreviveu na memória coletiva durante gerações. O que começou em Nemmersdorf não foi um caso isolado, mas o prelúdio do que milhares de aldeias viveriam entre 1944 e 1945. Era o inferno em casa. A guerra já não estava em frentes distantes, nem em batalhas entre soldados. Estava nas cozinhas, nos estábulos, nas igrejas. E esse inferno tinha um rosto único, o do invasor que chegava com a ordem de destruir tudo o que levasse nome alemão. Em meio a essa escuridão, os testemunhos coincidem em uma mesma sensação: o medo absoluto. Não era um medo passageiro nem localizado, era um terror permanente, a convicção de que a morte podia chegar a qualquer momento, de qualquer forma, sem possibilidade de resistência. Esse medo, acompanhado de fome, frio e violência, se converteu na atmosfera diária de milhões de alemães do leste nos últimos meses da guerra.
e desse medo nasceria a seguinte etapa: as expulsões massivas e as deportações, que transformariam o que já era um inferno em um desastre ainda maior. Em 1945, quando a guerra estava prestes a terminar na Europa, os líderes aliados começaram a discutir não só a derrota militar do Terceiro Reich, mas também o futuro de milhões de pessoas que viviam em territórios onde as fronteiras mudariam para sempre. Nas conferências de Yalta primeiro e de Potsdam depois, falou-se abertamente da transferência das populações alemãs que residiam há séculos em regiões como Prússia Oriental, Silésia, Sudetos, Hungria, Romênia ou Jugoslávia. A ideia era apresentada com uma linguagem diplomática, quase asséptica, sob o conceito de que estas expulsões seriam realizadas de forma ordenada e humana. No entanto, o que se viveu no terreno foi exatamente o oposto. Uma operação gigantesca de limpeza étnica que resultou em milhões de pessoas transformadas em refugiados e com um número incontável de mortos no processo. O contraste entre o acordado nos gabinetes e a realidade brutal das expulsões foi imediato. Em teoria, tratava-se de uma medida destinada a evitar futuras tensões nacionalistas, separando as populações para criar estados etnicamente homogêneos. Na prática, significou marchas forçadas de mulheres, crianças e idosos, campos de trânsito em condições desumanas, deportações em comboios de gado, execuções sumárias e um clima de impunidade total em que as milícias locais, muitas vezes com a cumplicidade das autoridades, descarregaram o seu ódio contra as minorias alemãs. Na Checoslováquia, onde o ressentimento contra os Sudetos era especialmente forte, as expulsões começaram de imediato. Milhares de famílias foram obrigadas a abandonar as suas casas com apenas algumas horas de aviso. Era-lhes ordenado que levassem uma pequena bagagem, deixando para trás lares, quintas, lojas e pertences acumulados durante gerações. Sob a vigilância de soldados e milícias armadas, eram concentrados em praças e depois conduzidos a pé até AOS chamados campos de transferência. Lá eram registados, despojados do pouco que ainda conservavam e retidos durante dias ou semanas em condições de superlotação extrema, à espera de serem embarcados em comboios que os levariam para a Alemanha. Os comboios eram vagões de carga, concebidos para animais ou mercadorias, sem assentos nem aquecimento, sem água nem alimentos suficientes. Eram preenchidos com até 80 ou 100 pessoas por vagão, fechados com cadeados, e a viagem podia durar vários dias. Durante o trajeto, muitos morriam de fome, sede, frio ou doenças. Os corpos eram atirados nas paragens, muitas vezes sem cerimônia alguma, enquanto os sobreviventes seguiam viagem em silêncio. Os relatórios posteriores mostram que milhares pereceram nestes comboios, que se multiplicaram durante 1945 e 1946, transportando milhões para um destino incerto. A Polônia, que havia recebido grandes territórios do leste alemão, foi outro cenário central das expulsões. Ali, as autoridades locais organizaram marchas massivas, em que aldeias inteiras eram obrigadas a caminhar em direção à fronteira sob a vigilância de soldados armados. As colunas estendiam-se por quilômetros e quem ficava para trás, fosse por fraqueza ou doença, era executado no local. Nos caminhos ficavam corpos abandonados e os sobreviventes avançavam com a certeza de que poderiam ser os próximos. Muitos testemunhos recolhidos depois descrevem o desespero das mães que tentavam manter os seus filhos vivos no meio do frio e da falta de comida, recorrendo a mendigar um pouco de água ou a partilhar migalhas de pão duro. Na Hungria e na Romênia, a situação não foi diferente. Lá, onde as comunidades alemãs haviam vivido por séculos, a hostilidade explodiu com força. As propriedades foram confiscadas, as famílias desalojadas e enviadas para campos de trânsito. Em alguns casos, as expulsões foram feitas em coordenação com tropas soviéticas, que não hesitavam em recrutar os homens para trabalhos forçados em minas ou fábricas da União Soviética. Muitos desses deportados jamais regressaram. Na Jugoslávia, as milícias partidárias empreenderam uma repressão particularmente sangrenta. Os alemães do Banato foram perseguidos, os seus bens confiscados e milhares foram assassinados em execuções coletivas. Os que sobreviveram foram internados em campos onde a fome, as doenças e os maus-tratos causaram estragos. Os chamados campos de transferência converteram-se em centros de sofrimento.
Estavam instalados em antigas fábricas, estábulos, barracões ou simples cercados ao ar livre. A superlotação era extrema, a comida escassa e a higiene inexistente. As epidemias propagavam-se rapidamente e quem adoecia raramente recebia atenção médica. As mulheres eram vulneráveis a abusos por parte de guardas e milicianos, enquanto os homens eram espancados ou executados sob acusações arbitrárias de colaboração com o nazismo. Testemunhos posteriores descrevem cenas de mães que viam os seus filhos morrerem por diarreias ou febres sem poder fazer nada, de famílias separadas pela força, de saques sistemáticos que deixavam as pessoas apenas com a roupa do corpo. A brutalidade não se limitava à privação. Houve execuções sumárias em aldeias inteiras, como represálias coletivas. Na Tchecoslováquia, documentaram-se episódios onde os alemães eram reunidos em celeiros e fuzilados ou atirados para valas comuns escavadas de antemão. Na Polônia, muitos prisioneiros foram obrigados a cavar trincheiras que depois se converteram nas suas próprias campas. A impunidade era total. As milícias locais agiam com o apoio tácito das autoridades que viam estas ações como parte do acerto de contas histórico. Os testemunhos de sobreviventes recolhem a experiência de caminhar quilômetros sob custódia com fome e sede, sem saber se chegariam vivos ao destino. Alguns relatam como os guardas disparavam contra quem tentava recolher um pouco de água dos riachos ou como os obrigavam a marchar descalços no meio da neve. O medo era permanente. Cada dia podia terminar em execução ou na separação definitiva da família. Os pertences pessoais eram saqueados uma e outra vez, até que a única coisa que restava era a roupa que tinham vestida. Os documentos da época, incluindo relatórios da Cruz Vermelha e registros de autoridades militares, mostram que o número de mortos durante as expulsões foi imenso. Embora os números exatos variem, fala-se de centenas de milhares que não sobreviveram a AOS traslados, às marchas e AOS campos. A estes somam-se milhões que perderam os seus lares, propriedades e comunidades para sempre. O que oficialmente havia sido descrito como uma transferência controlada tornou-se uma catástrofe humana de dimensões colossais. Na Tchecoslováquia, em particular, os números são arrepiantes. Cerca de 3 milhões de alemães dos Sudetos foram expulsos em poucos meses. Na Polônia, milhões mais foram deslocados da Silésia, Pomerânia e Prússia Oriental. Na Hungria, Romênia e Jugoslávia, embora em menor escala, as comunidades alemãs também foram praticamente eliminadas. A magnitude do processo não tinha precedentes na história europeia moderna. Era o maior deslocamento forçado até esse momento. O discurso de ordenado e humano ficou como uma cruel ironia face ao que realmente aconteceu. Para quem o viveu, não houve ordem nem humanidade, apenas fome, frio, medo e morte. As imagens de colunas intermináveis de deslocados, de corpos abandonados nas valas, ficaram gravadas para sempre na memória de quem sobreviveu. Cada testemunho recolhido por Desaias confirma essa realidade. O que se apresentou como uma medida política acabou por ser um ato de limpeza étnica executado com uma violência impiedosa. Quando os trens, as marchas e as intermináveis colunas humanas finalmente cruzaram para o que restava da Alemanha, o que os expulsos esperavam não era refúgio nem alívio, mas outra forma de sofrimento. O país estava em ruínas, as cidades reduzidas a escombros pelos bombardeamentos, milhões de pessoas já lutavam para sobreviver, e não havia espaço, nem comida, nem teto suficiente para receber os que chegavam esgotados após semanas de fome, frio e violência. Para os que haviam suportado a expulsão, aquele destino não significava o fim do castigo, mas o começo de uma vida marcada pela miséria, pela marginalização e pelo esquecimento. Na Alemanha Ocidental e também na Oriental, a chegada de milhões de refugiados representou um desafio sem precedentes. Eram camponeses, artesãos, comerciantes, famílias inteiras que haviam sido despojadas de tudo e que de repente apareciam em aldeias ou cidades destruídas, pedindo ajuda num país que mal conseguia sustentar os seus próprios habitantes. Em muitos casos não havia casas, apenas ruínas, e os recém-chegados deviam instalar-se em sótãos semi-destruídos, em barracões improvisados ou em estábulos. Muitas vezes, várias famílias eram obrigadas a partilhar uma única divisão, dormindo no chão, revezando-se para usar uma cama, cozinhando em fogareiros feitos com tijolos e sucata. A fome foi outra constante.
Os sistemas de abastecimento estavam colapsados, o racionamento afetava toda a população e os expulsos chegavam sem reservas, sem terras para cultivar e sem contactos locais que os ajudassem. Dependiam por completo dos cartões de racionamento, que em muitas ocasiões lhes eram entregues com atraso ou em menor quantidade do que a AOS demais. Não era raro que passassem dias inteiros com apenas um pedaço de pão duro ou uma sopa aguada. As crianças sofriam de desnutrição crônica e as doenças propagavam-se rapidamente naquelas condições. A rejeição da população local agravava a situação. Para muitos alemães que haviam suportado anos de bombardeamentos, fome e perdas, os recém-chegados eram intrusos que vinham disputar o pouco que restava. Eram chamados depreciativamente de os de fora ou os do leste, e muitas vezes eram tratados como cidadãos de segunda, suspeitos, estranhos no seu próprio país. Houve vilas onde foi proibido a AOS e expulsos usar os poços comunitários, mercados ou escolas, e não faltaram casos em que foram culpados pelas desgraças recentes, como se fossem portadores da derrota ou lembretes incômodos do passado imediato. Na zona oriental, sob controle soviético, a situação não foi melhor. Ali, os expulsos também foram alojados em condições precárias, e muitos foram forçados a trabalhar em quintas coletivas ou na reconstrução de fábricas destruídas. Não tinham escolha: aceitar trabalhos duros e mal remunerados ou simplesmente morrer de fome. A miséria era partilhada por toda a população, mas os expulsos partiam de uma posição ainda mais desvantajosa, porque não tinham redes familiares, nem propriedades, nem direitos reconhecidos. Eram uma massa deslocada, despojada de identidade, a qual se olhava com receio. Com o tempo, as autoridades tentaram organizar a distribuição dos milhões de pessoas, enviando-as para regiões agrícolas, que necessitavam de mão de obra, ou para zonas industriais em reconstrução. No entanto, isto não resolvia o problema da rejeição. Nas escolas, as crianças expulsas eram ridicularizadas pelo seu sotaque ou pelas suas roupas gastas, e muitos abandonavam os estudos antes do tempo. Os adultos, embora fossem professores, comerciantes ou artesãos qualificados, raramente podiam exercer as suas profissões e viam-se relegados a trabalhos manuais pesados. A integração foi lenta, cheia de obstáculos e marcada por um estigma difícil de apagar. O silêncio imposto pelas potências aliadas agravou esse isolamento. O ocorrido com os alemães expulsos não era mencionado nos meios, nem nos relatórios oficiais, nem nos discursos públicos. Era um tema incômodo, porque a narrativa dominante era a do castigo ao nazismo e a reconstrução da Europa sobre novas bases. Reconhecer o sofrimento de milhões de alemães não se encaixava nessa visão. E durante décadas, a experiência dos expulsos foi ignorada deliberadamente. Os testemunhos ficaram relegados à memória familiar, contados em voz baixa dentro das casas, transmitidos de pais para filhos, mas nunca reconhecidos publicamente. Na Alemanha Ocidental, onde se consolidou o novo Estado com apoio dos Estados Unidos e seus aliados, o silêncio foi também uma política de estabilidade. O governo precisava integrar-se no Ocidente, avançar na reconstrução econômica e deixar a guerra para trás. Falar demais sobre o destino dos refugiados do leste podia gerar tensões com os países vizinhos, agora aliados estratégicos. Por isso, embora houvesse organizações de expulsos que tentaram visibilizar a sua situação, mal lhes foi dado espaço na política nacional. Nos anos 50 e 60, enquanto o milagre econômico transformava a Alemanha, milhões de expulsos continuavam a viver em condições de pobreza ou em campos de refugiados que permaneceram ativos durante muito mais tempo do que a memória oficial quis recordar. Na Alemanha Oriental, o tema foi apagado ainda com maior dureza. O regime comunista apresentava a expulsão como um ato de justiça histórica e como um passo necessário para a paz com a Polônia e a Checoslováquia. Os expulsos eram obrigados a calar-se, a não mencionar as suas origens, a renunciar até à sua identidade cultural. Falar de perdas, de sofrimentos, de injustiças era visto como uma traição ao socialismo. O silêncio tornou-se norma e as gerações cresceram com a ordem de esquecer o que havia acontecido. As consequências psicológicas foram profundas. Milhões de pessoas ficaram marcadas por um trauma coletivo que raramente encontrava espaço para se expressar. A sensação de terem sido vítimas, mas ao mesmo tempo obrigadas a calar-se, criou um sentimento de desenraizamento que persistiu durante décadas.
Muitas famílias nunca mais voltaram a falar do seu lugar de origem, guardando mapas e fotos em caixas escondidas, como se fossem provas de uma vida que oficialmente não existia. Os filhos e netos desses expulsos cresceram sem conhecer a história completa, mas sentindo o peso de um passado que se intuía doloroso e que raramente era dito em voz alta. A marginalização também se expressou em termos legais e materiais. Durante anos, os expulsos não receberam compensações reais pelas propriedades perdidas. As suas casas, terras e negócios ficaram em mãos de outros, e as reclamações foram ignoradas ou descartadas como politicamente inconvenientes. Na Alemanha Ocidental, algumas ajudas chegaram lentamente, mas nunca equivaleram ao perdido. No leste, as reclamações eram simplesmente impossíveis. Assim, a pobreza e a exclusão perpetuaram-se em muitas famílias durante gerações. E, no entanto, apesar de tudo, a integração avançou, embora de maneira desigual. Com o tempo, os filhos dos expulsos cresceram, estudaram, trabalharam e pouco a pouco foram se misturando na vida do país. Muitos casaram com locais e as diferenças foram se esbatendo. A prosperidade da Alemanha Ocidental nos anos 60 e 70 aliviou a miséria material, embora não apagasse a lembrança da rejeição inicial. No leste, a assimilação foi mais forçada, mas também inevitável. O resultado foi que as comunidades alemãs do leste desapareceram como tais, absorvidas na vida de uma Alemanha dividida e depois reunificada, onde as suas histórias ficaram reduzidas a notas de rodapé. O epílogo desta tragédia é que ainda hoje, muitos descendentes daqueles expulsos continuam sem ser reconhecidos plenamente como vítimas. A memória dos seus sofrimentos não ocupa um lugar central na narrativa europeia sobre o pós-guerra, eclipsada por outros relatos, relegada a um segundo plano. Os seus testemunhos são recolhidos em associações, em publicações especializadas, em atos comemorativos limitados, mas não receberam a atenção que merecem. O trauma coletivo continua aí, herdado de geração em geração, lembrando que milhões de pessoas foram despojadas da sua terra natal e depois condenadas ao silêncio. A ausência de justiça é evidente. Os responsáveis pelas expulsões, pelos campos de trânsito, pelas marchas forçadas, raramente enfrentaram consequências. Os estados implicados construíram a sua legitimidade sobre o resultado dessas expulsões, e nenhum tribunal internacional os questionou. Os expulsos ficaram presos num paradoxo. Foram vítimas de crimes massivos, mas pela sua nacionalidade e pelo contexto histórico da guerra, foi-lhes negado durante décadas o direito de serem vistos como tais. Essa negação de memória é talvez a forma mais cruel de prolongar o sofrimento. Não bastou perder a casa, a terra, a língua e a comunidade. Também lhes foi retirada a possibilidade de contar a sua história em público e de serem reconhecidos como parte da tragédia europeia do século XX. Hoje, quando restam vivos apenas os últimos testemunhas diretas, a tarefa de recordar torna-se ainda mais urgente. As suas vozes, os seus relatos, os seus documentos são a única garantia de que não ficarão reduzidos a uma estatística difusa ou a um rodapé na história. O apelo final é claro. Não se trata de justificar nem de minimizar o que outros sofreram durante a guerra, mas de reconhecer que estas pessoas também foram vítimas e que a dor não pode ser medida segundo a nacionalidade. Negar-lhes esse reconhecimento é repetir a injustiça. A miséria, a rejeição, o silêncio e a desonra que marcaram as suas vidas são parte inseparável da história europeia, e ignorá-lo só perpetua a divisão. Recordar os expulsos não significa apagar outras memórias, mas fazer justiça a quem durante demasiado tempo foi esquecido por todos.